Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou a tia Márcia, aqui são alguns alunos do turno da manhã, Emanuel, Miguel, Maria Eduarda, Raira, e nós estamos hoje aqui para continuarmos com o trabalho do nosso canal no YouTube. Como é o nome do canal? Reforço Escolar Márcia Social de Aprendizagem. Muito bem, que fica aqui na Maraponga, em Fortaleza. A ideia do canal surgiu dos alunos, porque eles sempre fazem perguntas e a gente ia responder essas perguntas e todos paravam para ouvir, porque era um assunto interessante. Então um aluno disse assim: tia, grava. E aí a gente passou a gravar de maneira assim muito simples, muito amadora, mas que na verdade o objetivo é divulgar o que eles perguntam, os assuntos que eles têm curiosidade e que eles podem aprender de maneira diferente, de maneira natural. Qual é o assunto de hoje? Animais curiosos. Ou curiosidades de alguns animais, porque a gente não tem condição de falar sobre todos os animais, que cada um tem as suas... ou um livro, 2 livros que a gente precisaria escrever. Vou começar por esse animal que está aqui em cima da nossa mesa, tá? Olha, é um filhote de tubarão, tá? Que ele está taxidermizado. O que é taxidermizado? É o que... Empalhado. Muito bem, Eduardo. Que normalmente as pessoas chamam de empalhado. Porque eles colocam... Isso, eu ia perguntar, por que o nome é empalhado? Porque botam palha ou algodão. Eles enchiam de palha. Só que a técnica feita na universidade, nos locais de pesquisa, ele tem uma técnica muito mais correta para que o animal dure muito mais tempo. Aí a gente pergunta, ou alguém pode perguntar: você matou o animal para dar aula e para fazer a coleção, como tem os colecionadores, que isso é proibido por lei? Não, claro que não. Como bióloga, ou como professora, ou como pessoa que respeita a natureza, a gente não pode matar o animal só porque acha ele bonito e quer ele no meu escritório, quer ele na sala da casa para mostrar para os amigos. Porque tem gente que mata para colocar a cabeça. Isso, né? Os caçadores. Isso é uma arrogância. Então, na verdade, o professor de ciências e biologia ou pesquisador, ele coleta material da natureza que já está morto e faz a conservação, que é nesse caso aqui, como neste caso aqui. Então, vamos falar primeiro desse filhote de tubarão. Bom, eu ia passando na praia com meus colegas, estava fazendo uma aula em campo com o professor da universidade, na época em que eu era estudante de biologia. 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás, verdade. E aí esse filhote estava preso na rede de pesca, que também é proibido por causa disso, porque os animais ficam presos e morrem. E aí eu pedi ao pescador para ficar com ele, nós levamos para o laboratório, o animal foi aberto, retirado todas as vísceras, que são vísceras? Órgãos internos, muito bem, mas desses meus alunos. Então tirou o cérebro, coração, pulmão, rins, intestino. Não, foi tirado tudo e foi ficado a carcaça. Foi corrigido, foi ficando somente a carcaça. E aí foi colocado o quê? Uma estrutura de ferro imitando a coluna vertebral. Vai até aqui para que ele ficasse. Quando a pessoa... Até para ver que eles tiraram, porque tem uma costura aqui. Que parece muita coluna. Só um minutinho. Quem é especialista em taxidermia faz muito bem feito, que faz o animal na posição natural dele. Porque quando ele morre e tiram todas as vísceras, ele está todo mole. Então você precisa colocar material conservante e também colocar estrutura imitando o esqueleto, de modo que ele fique muito parecido com a posição natural, a posição que ele fica na natureza. Por exemplo, seja um vertebrado terrestre, como vários animais... Tipo dinossauro, os fósseis, quando você monta nos museus... Assim, faz a estrutura semelhante. De como ele ficava. Isso, muito bem. E na taxidermia do mesmo jeito. Então, o que é taxidermia? É um processo de conservação do animal vertebrado. Não, invertebrado não dá certo. É verdade.
Então é vertebrado, tá? Que fica conservado. Esse aqui tem mais de 20 anos. Então vou colocar aqui para o lado. Vamos falar agora desses 2 filhotes de tartaruga que eu peguei na praia, eles estavam mortos. Então vamos falar de um projeto que eu tenho muito orgulho de citar, que eu já conheci várias pessoas, que eu acompanho nas redes sociais, vocês também devem acompanhar, que é o projeto Tamar, Tartaruga Marinha. O projeto Tamar também existe há aproximadamente 30 anos e que surgiu também dessa vontade de proteger o planeta e proteger os seres que vivem nele. Então, foram biólogos, engenheiros de pesca que gostam, ou que gostavam na época, de oceanografia. Oceanografia é o estudo dos mares, dos oceanos, tanto na parte física, química, como biológica. As tartarugas marinhas, como diz o próprio nome, vivem nos mares, são répteis, não é isso, gente? Se são répteis, eles respiram por brânquias ou por pulmões? Pulmões. Muito bem. Então, eles precisam vir à superfície Para retirar o oxigênio do ar e voltar para o seu ambiente aquático. Os peixes não, como por exemplo aqui, isso aqui é um peixe cartilaginoso. As brânquias, muito bem. Respiram, retirando o oxigênio da água. Na água, dentro da água. Então a água é suja? Não, porque seria suja e é por causa da poluição humana. Mas a poluição que os animais, a poluição que os homens provocam é muito, muito, muito maior do que, como perguntou Emanuel, o cocôzinho de um animal, de um peixe, de uma tartaruga. Isso não polui, porque liberando pela cloaca. O que é cloaca? Vamos ver. Não, só tem a marquinha de onde era a cloaca, né? Cloaca é uma abertura, um orifício que sai o xixi e o cocô. E também funciona para o aparelho reprodutor, é uma única abertura. Diferente do mamífero, que tem abertura para a reprodução e a abertura para eliminar os resíduos, por exemplo, do intestino. Voltando às tartarugas de novo. E aí vamos citar uma curiosidade que eu gosto sempre de falar, que é interessante, aqui a gente precisa colocar mais conservante, né? Que no caso aqui é álcool, e que é diluído, né, na quantidade ideal que conserva o material biológico. Só um minutinho, para não ficar podre, não entrar em putrefação. Oi, Eduardo, diga. Mas se botar água também conserva? Não conserva de jeito nenhum. Na verdade, a água vai facilitar o processo de putrefação. Antes da gente colocar o animal dentro do vidro para conservar, Raira, a gente tem que injetar na boca, na cloaca, nas patinhas que são nadadeiras aqui, formol, tá? Que é um conservante que mata as células, retira a água, quer dizer, substitui a água pelo formol, evitando a putrefação. E ele fica ali por 24 horas com aquele material que foi injetado e coberto. Depois a gente vai etiquetar, identificar, catalogar e colocar nos vidros, se for em vidro, se for em outro recipiente também da mesma forma. Então aqui tem o conservante, que nesse caso é álcool, mas nos laboratórios geralmente é formol, a 10% porque é vertebrado, 4% se for invertebrado. Diga, Eduardo, só um minutinho. E ele tem que permanecer sempre fechado? Sim, porque quando você abre, evapora. Então você fecha e lacra para que não haja evaporação do material que está aqui, que é esse líquido. Só que nesse caso evaporou porque já faz um tempo, eu vou ter que abrir e colocar mais conservante. Agora vamos falar da curiosidade das tartarugas marinhas. Não é no Brasil, é no mundo, tá? Então vamos lá, explicando para todos, inclusive para a nossa cameraman de hoje, que é a Raira. Raira, vamos aqui, foca em mim. Vamos lá. As tartarugas marinhas são répteis e põem ovos. Ou seja, elas são o quê? Ovíparas. Então ela escolhe uma praia, ela vem, sai do mar, com as suas nadadeiras ela se arrasta, cava um buraco com as suas nadadeiras dianteiras, ou seja, as que são, a gente chama para nós de braços,
E aí cava, coloca a traseira e vai soltando os ovos. Vocês já devem ter visto. Aí a tartaruga que nasceu lá, ela vai voltar depois de 30 anos. Muito bem, Miguel. Então ela cobre, fecha o ninho, tá certo? E volta para o mar. E o ninho está lá com os ovos. Por isso que o projeto Tamar, que eu falei, ele identifica as praias, cataloga os ninhos, coloca placas para avisar os turistas, aos visitantes, para não pisarem sobre os ninhos. Uma placa. Sim. Que tinha nome de tartaruga. Porque lá é ninho, em Fortaleza, no Ceará, quando eu digo Fortaleza, região metropolitana, Praia de Itabuba, tá? Você tem, não, estou falando das praias do litoral brasileiro, onde o projeto Tamar acompanha, monitora, porque nessas praias eles encontraram ninhos das tartarugas. E aí, aonde tem ninho, você tem que cuidar desse ninho. Por quê? Para que os filhotes nasçam e a espécie continue existindo, não é isso? Porque é através da reprodução que a espécie se perpetua. Ou seja, continua existindo. A curiosidade que o Miguel falou é que eu quero explicar para vocês. O interessante é que aonde o ovinho foi posto, vamos falar na Praia de Santos, em São Paulo, que segundo as publicações foi aonde o Projeto Tamar começou os seus trabalhos. E aí então, os ovos foram depositados lá. Com o passar do tempo, os ovos eclodem, se quebram, se abrem, a tartaruguinha tem que vencer vários obstáculos. Olha como a natureza é forte, corajosa e luta pela vida. O que é que vai acontecer? Primeiro, romper a casca, vencer a areia que está sobre os ovos, subir, né, para a superfície. É claro que isso não é tão profundo, mas ela tem que vencer. Depois que ela sai, ela vai caminhar para a água, para o mar. Tá? E depois quando ela entra no mar, isso, depois de 30 anos, deixa eu terminar aqui só o processo do nascimento. Quando ela entra nas águas, né, do mar, dos oceanos, ela tem que vencer outro obstáculo, que são os predadores, os animais que vão se alimentar daqueles filhotes. Então, eu não lembro agora a porcentagem que sobrevive após todos esses desafios. Por isso que a espécie humana tem que se sensibilizar para ajudar a preservar. E como é que a gente ajuda a preservar? Primeira coisa é ensinando as crianças, como nós estamos fazendo aqui. A segunda coisa é vocês multiplicarem a ideia de cuidar desses animais, ok? Então, desculpe, dando continuidade à ideia da tartaruga, então ela nasceu, sobreviveu e está nos mares. Após 30 anos, como disse o Miguel, ela volta, ela ficou adulta. Quando é adulto, se reproduz. Ela volta para quê? Para se reproduzir, para depositar seus ovos. E ela volta para onde? Para a mesma praia onde ela nasceu, ou muito próximo, ou nas proximidades. Isso para mim é muito interessante. A tartaruga memorizar o local em que ela nasceu. O interessante é que naquele período de 30 anos e após 30 anos, depois que ela deposita os ovos e volta para o mar, ela viaja pelos mares. Tá? E o Projeto Tamar, ele registra que tartarugas marinhas brasileiras chegaram do outro lado do Oceano Atlântico. Aonde? Na África, por exemplo. Aí um aluno perguntou para mim: tia, como é que você sabe que era tartaruga brasileira? Porque o Projeto Tamar tem as plaquinhas de identificação nas nadadeiras. E tem qual símbolo, qual letra? BR, de Brasil. E tem um número catalogado. O que é catalogado? Registrado. Não é legal essa história? Não, isso era um filhote que tinha acabado de nascer e morreu no litoral. Também é muito interessante dizer que as luzes da cidade, dos postes, da iluminação pública e das casas atrapalham a sobrevivência das tartarugas. Por quê? Porque quando ela rompe os ovos, a areia e os ninhos e vai em direção ao mar, ela seguia pela iluminação natural, que seria a iluminação da lua. No entanto, numa praia urbana, como é o caso das praias próximas às cidades, você tem muita iluminação artificial que vai enganar a tartaruga. E no lugar dela caminhar para a praia, ela caminha para outro local. Ela se perde na direção. Então você veja que a urbanização, a tecnologia nesse caso, acabou
atrapalhando a sobrevivência dessa espécie. Não sei a razão pela qual ela morreu, mas ela estava morta e eu peguei para conservá-la, para poder estar aqui com vocês, dando aula e a outros alunos. Vamos falar do morcego. O que tem de interessante nos morcegos? Quem pode dizer? Que ele solta um barulho para... Ele emite um barulho. Para conseguir ver o tamanho. Para não bater na parede. Isso. Mas antes disso, eu quero que você me diga, morcego é o quê? Réptil, mamífero. Mamífero, tem corpo coberto de pelos. O único mamífero que voa. O único mamífero que voa, a Raira comentou. É mamífero, mas voa. E aí, quando você pega a asa dele e abre, o que é que você vê? Na estrutura óssea, você vê como se fosse braço ou antebraço. Você lembra do braço do mamífero, mas foi uma adaptação evolutiva para voar, ok? Mas a curiosidade do morcego é que ele, como ele vive em quê? Em cavernas, locais que tem pouca iluminação, aliás, iluminação nenhuma, porque à medida que você entra na caverna, a luz de fora não entra mais. Em vários locais. Nós temos parques nacionais, que são locais preservados pela legislação brasileira. Eu já entrei em várias cavernas, nessas regiões de chapadões, né, de platôs, e você tem cavernas tanto subindo como também descendo. E aí você encontra o quê? Várias espécies de morcegos e outros animais. E aí o interessante do morcego, como ele não enxerga, porque não há luz no ambiente, ele emite um som, esse som bate no obstáculo que deve ser o fundo da caverna, ou onde a caverna faz uma curva. Mas quando ele volta, ele só conta o barulho de... Muito bem, ele soltou o eco, soltou o som, a onda sonora, que bateu na superfície, na parede, vamos dizer assim, e volta. E o legal e o interessante que chama a atenção é que ele calcula com isso o quê? A distância que o obstáculo está. Para não bater na parede. Como o Miguel está dizendo, ele calcula a distância do morcego à parede, ou seja, ao obstáculo. Só que o som foi e voltou. E o que o Miguel quer dizer é que ele calcula a distância de onde ele está, que é o morcego, aquele obstáculo. Ele faz um cálculo matemático e física, que ele calcula a velocidade, a distância e o tempo. E a gente na escola leva um tempão para aprender isso. E o morcego faz isso de forma muito natural. Ele faz umas coisas assim. Verdade. O que eu quero mostrar para vocês com essas curiosidades é que a natureza é perfeita, que a natureza é inteligente, que nós, seres humanos, temos que primeiro respeitar esses seres vivos. Muitas vezes nós não temos nem a competência que eles têm, que eu chamo de habilidade. Nós temos essa habilidade que o morcego tem? Não. Nós temos essa habilidade que a tartaruga tem de memorizar a praia e voltar? Não. Deixa eu falar... que eu comi semana passada. Deixa eu falar outra coisa interessante. Vou falar sobre as serpentes, que eu lembrei agora. Já. As serpentes praticamente são cegas. Como é que ela identifica a presa? Pelo calor do corpo da presa. Muito bem, Emanuel. Aí ela calcula. Ela tem um orifício na cabeça, entre o olho e o ouvido. Né? Chama um orifício que está na placa, na escama da cabeça, chamada fosseta loreal. Fosseta quer dizer orifício. E esse orifício, ele é termorreceptor. Ou seja, ele capta o quê? A temperatura do corpo do animal que ele vai comer. Ele sabe a distância que ele, quer dizer, ele quem? A cobra, né? O animal, a serpente. Calcula a distância, faz de conta que isso aqui é um roedor, que está ali na mata, e eu sou a serpente, e eu calculo a distância do meu corpo para esse animal. E eu dou um bote certeiro, por causa do calor. Eu não enxergo bem, mas eu tenho outra habilidade. Qual é? Captar a temperatura do corpo, né, do ar. Então, isso é outra curiosidade. Nós temos essa capacidade? Não. Também não. Nós temos 5 sentidos, não temos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Mas nós não temos esse, que a serpente tem,
nem o quê? Nem que o morcego tem. Não é interessante? Vamos falar um pouco do rato do deserto. O rato do deserto é um animal adaptado a qual ambiente? Deserto. Deserto. Que adaptação é essa? Está adaptado a quê? Ao calor. Ao calor. Calor de quê? Do ambiente. Tem muita água ou pouca água no deserto? Pouquíssima. Chove muito ou pouco? Pouco. Tem assim lagos, lagoas, rios, tem? Não. Ele é esperto. Porque ele não sai de dia, só sai de noite. Olha aí que legal, ele é esperto, ele é inteligente. Ele vai sair naquele solzão? Não. Ele vai sair à noite, que a temperatura baixa muito para perder o quê? Menos água. Porque ele não vai suar, não vai transpirar. E aí, mais as fezes dele são sequinhas, por quê? Para não perder o pouco de água que ele conserva no corpo. Isso é uma adaptação ao calor, a regiões áridas, não é isso? Rato do deserto. Deixa eu dar uma adaptação às plantas aqui da região semiárida. A região semiárida é a região ou seja, quase árida, quase totalmente seca, como por exemplo os desertos. O que as plantas do Nordeste do Brasil fazem? Que é a caatinga. O que elas fazem para conseguir sobreviver na falta de água? Elas acumulam água também no seu corpo, como é o caso dos cactos. Os cactos é tanto que o gado na seca come determinadas espécies de cactos, porque dentro tem o quê? Água, tem líquido que vai matar a sede do animal. E a planta faz o que para conservar-se viva na época da ausência das chuvas? Só não sei como é que... Acumular água no corpo, dentro do corpo. Nós estamos falando de quem agora? De vegetais da região semiárida, tá bom? Ficou claro? De quem foi que nós falamos hoje? E a planta, no caso dos cactos. Vamos repetir só para lembrar. Rato do deserto, morcego, serpentes, tubarão, tartarugas e os cactos da região Nordeste. Vamos dizer tchau para as pessoas. Tchau. E vamos dizer o quê? Visitem o nosso canal. Deixa o like. Se inscreve. Isso, compartilha. E deixa o joinha. Tchau, tchau. Um beijo.